Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade dos Todos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 27 de agosto de 2026. E nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, As Curas de Jesus, de Joaquim Bueno. Na realidade, o nome do nosso curso é o Médico Jesus. E no curso O Médico Jesus, nós estudamos esse livro, As Curas de Jesus. Nós estamos hoje, vamos dar início ao capítulo 5, o olho de mão ressecada, na página 45. Mas antes de iniciarmos, a gente vai elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, o médico das almas, agradecendo ao Senhor todas as bênçãos que nós temos recebido, pedir a Deus que nos fortaleça, que nos ampare, que nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa continuar, né, realizando as nossas atividades, procurando melhorar cada vez mais e sempre pedindo a Deus, né, que cuide, abençoe aqueles nossos irmãos mais necessitados, né? Nós temos muitos irmãos em sofrimento do momento, que esses irmãos possam receber o consolo, o amparo de Deus, dos amigos espirituais, de Jesus, para que eles possam se reerguer, se recuperar. Que Deus os envolva na sua infinita misericórdia. Graças a Deus. Melhorou o som, gente, agora? Ah, então tá legal. Então vamos lá. Em capítulo 5, o homem de mão ressecada. Na Palestina do século I, era comum os judeus se reunirem em pequenas edificações, chamadas sinagogas. O culto era reservado ao templo. As sinagogas destinavam-se mais ao estudo do texto judaico. Geralmente eram construídas com os esforços e recursos da própria comunidade local. Aos sábados, as pessoas se reuniam e a tribuna é franqueada a qualquer um que, sob autorização do presidente ou chefe da instituição, abria o rolo sagrado e ele comentava. Então, qualquer um, naquele dia que chegasse lá, poderia, se quisesse, né, se assim quisesse, falar alguma coisa, ler um texto. Em certo sábado, Jesus entrou numa dessas sinagogas encontrou uma cena peculiar. Havia ali um homem que portava uma das mãos mirrada ou ressecada. Então, mirrada é mão ressecada, né? Como dizem algumas traduções. Lucas, atento a certos detalhes, informa que era a mão direita, está lá no capítulo 6, versículo 6. Numa sociedade que o trabalho braçal predominava, podemos imaginar a dificuldade daquele enfermo em obter o próprio sustento. Realmente, né? Era uma sociedade onde as pessoas primavam ali pelo trabalho. Ora, se você está primando, está num lugar onde você vai primar pelo trabalho, como é que você vai poder trabalhar se você tem a mão, você tem uma deficiência na mão? Então, aquela pessoa, bem ou mal, ela já ficava o quê? Marginalizada, né? Ela ficava marginalizada. Além dele e das demais pessoas que usualmente compareciam, estavam presentes também aqueles que, com o tempo, se tornariam dos principais adversários gratuitos do Evangelho, os escribas e fariseus, né? Então, além das pessoas que entravam ali normalmente, os escribas e fariseus também frequentavam a sinagoga. E a gente sabe, né, que esses escribas e esses fariseus eram homens
muito ligado às convenções, né? Às aparências, a seguir certas regrinhas, né? Israel havia passado por vários períodos. Quando a gente fala em Israel, a gente pensa, está querendo dizer o quê? O Estado de Israel, não. A sociedade judaica. Né? Porque esse nome Israel representa aquela sociedade. Tá? Então, Israel havia passado por vários períodos ao longo de sua história. O período de Moisés, que é o de Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, de Davi, que foi o legislador Moisés, um dos profetas, o tempo do exílio da Babilônia e o período pós-exílio. São os períodos que merecem maior destaque para essa sociedade, para essa civilização. Neste último, que é o pós-exílio, quando eles retornam para Jerusalém, existem, neste último surgem diversas práticas e rituais nesse período do retorno, que eles ficaram quase 80 anos no exílio da Babilônia, até que eles foram libertados e eles retornam para a Terra Prometida, né? Então, nesse período que eles retornam, vão surgir algumas práticas, novas práticas, novos rituais, entre os quais a observação rigorosa do sábado, né? Que quando era proibido trabalhar. E antes, isso não existia. A questão do sábado não existia. Mas, depois que eles retornam, essa questão do sábado ela volta a existir. Então, eu trouxe aqui um texto do Emmanuel, onde ele vai falar sobre essa questão. Deixa eu achar aqui que tem vários textos abertos. Então, peraí, deixa um instantinho aqui, gente. Deixa eu ver. Deixa eu pegar qual que é aqui. Nossa, são vários. Peraí. Papa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa aqui. Peraí. Só um minutinho. PDF, convenção. Ah, esse aqui. Vou passar para vocês lerem. Deus. Tá difícil hoje, gente. Espera aí um instantinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ah, tá indo agora. É que hoje o meu computador está meio problemático. Aqui, vocês estão vendo, não estão? Versões. Esse texto é muito bom de Emmanuel. Vamos acompanhar aquela leitura. Está todo mundo lendo, né? Livro Pão Nosso, de Emmanuel, Chico Xavier. Quer dizer, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 30. Quando Emmanuel diz assim, convenções, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Então, esse sábado é uma prática, é um ritual que vai surgir após o exílio, tá? Quando era proibido trabalhar. Então, ele diz assim: o sábado, nesta passagem evangélica, simboliza as convenções organizadas para o serviço humano. Há criaturas que, por causa dessas convenções, se sacrificam, que sacrificam todas as possibilidades de elevação espiritual. Quais certos encarregados dos serviços públicos que adiam indefinidamente determinadas providências
de interesse coletivo em virtude da ausência de um selo minúsculo. Pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com as festas. Gente, isso aqui me lembrou muito, sabe o quê? A tal da democracia. Lembra que hoje não é tanto assim, pelo menos eu acredito. Mas até uns anos atrás, a pessoa, às vezes, para conseguir alguma coisa numa repartição pública, precisava ir até elas 10 vezes. Preciso o carimbo do seu fulano de tal. Aí você ia lá. Aí ela ia examinar, mas agora a senhora tem que mandar reconhecer fulano. Então você voltava, mas faltando ainda isso. Você lembra desse período? Era, aí acabava. E a pessoa, para conseguir alguma coisa, ela acabava fazendo o quê? Mandando, entre aspas, a mão daquele funcionário para acelerar o processo deles. Vocês nunca ouviram falar sobre isso? Era comum. Eu não sei se hoje ainda é assim, mas era comum. Isso era muito comum no Detran. Isso era muito comum quando você precisava registrar um documento, ou então entrar com uma planta para fazer uma casa, ou então quando você precisava de alguma coisa é, envolvendo o INSS, ou antigamente não era INSS, era outro nome que dava, né? Então, era a tal da burocracia. Cada dia você ia lá, era uma pessoa diferente, que atendia, e cada um dizia assim, eu não vai poder, porque está faltando isso, isso, aquilo, outro. Aí você ia atrás da pessoa, aí a pessoa trazia. Você dizia, ih, olha, ainda está faltando isso. E às vezes tinha pessoas que perdiam a paciência e largavam para lá o processo. Outras acabavam ficando, se aborrecendo, sabe? Eu tenho uma conhecida que ela passou muito por isso quando ela foi pedir a pensão para os filhos dela. Toda vez que ela ia lá, né, para entrar com o documento que ela queria pedir a pensão para os filhos, sempre faltava alguma coisa, sempre ela tinha que pegar mais alguma coisa. No final, o homem falou para ela, minha senhora, olha, aqui não vai sair nada, é melhor só desistir. E ela acabou desistindo. Então, ele diz aqui, quais certos encarregados, era a tal da burocracia dos serviços públicos que vão adiando indefinidamente determinadas providências, que às vezes são do interesse público. Né? Eu brinco muito aqui, às vezes. Às vezes a prefeitura vem para consertar. Na rua tem 3 buracos. Aí ela vem consertar um buraco. O outro buraco que está do lado e o outro que está na frente não conserta. Aí eu digo assim, está vendo? É porque o papel veio escrito assim: conserte só o buraco tal, X. Como o papel não está escrito o nome do outro buraco está aberto. Aí, dali um tempo, veio o cara consertar aquele buraco, mas fica o outro aberto. Então, em vez do pessoal chegar e consertar os 3 buracos, eles vão consertando um buraco de cada vez. Aí eu brinco assim, é porque no papel que veio registrado só veio escrito um buraco. Como tem 2, ele não vai consertar. Né? É o protocolo, eu digo, é o protocolo. Então, como ele falou, em virtude da ausência de um selo minúsculo, pessoas existem que, por bagatelas, abandonam grandes oportunidades de união com a esfera superior. Ninguém ignora o lado útil das convenções. É claro que as convenções, algumas, precisam, são importantes. Se fossem totalmente imprestáveis, o pai não lhes permitiria a existência no jogo das circunstâncias. São tabelas para a classificação dos esforços de cada um. Tábuas que designam o tempo adequado a esse ou aquele mistério. Todavia, transformá-las, essas convenções, em preceito inexpugnável, em obstáculo intransponível, constitui grave dano à tranquilidade comum. É aquela coisa, né? Não, 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 não podemos fazer exceção. Mas, meu senhor, é só uma coisa, não podemos fazer exceção. Então, muitas vezes, a pessoa transforma aquilo
num preceito inexpugnável, num obstáculo intransponível. Tá? Isso constitui gravidando a tranquilidade comum. A maioria das pessoas atende-as antes da própria obediência a Deus. Então, tem gente que obedece mais às convenções do que à lei de Deus. Entretanto, o Altíssimo dispôs todas as organizações da vida para que ajudem a evolução e aprimoramento dos filhos. O próprio planeta foi edificado por causa do homem. Então, o planeta foi construído para o homem. Se o Criador fosse a esse extremo de solicitude em favor das criaturas, por que deixarmos de satisfazer-nos os divinos desígnios, prendendo-nos às preocupações inferiores da atividade terrestre? As convenções definem, catalogam, especificam, enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no carinho a fim de te servirem, né? É aquela coisa. O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Então, essas convenções foram dispostas no caminho a fim de nos servirem, e não servirmos a ela. Respeite-as na afeição justa e construtiva. Contudo, não as convertas em cárcere. Então, eu achei essa mensagem, né, muito adequada em relação a essa questão dessa tal burocracia. Quem já não sofreu com isso? Não é? Quando muitas vezes nós, funcionários públicos, eu vou colocar aqui porque eu sei que a Ideína também era funcionária pública, né? Quando a gente precisava, às vezes, né, a pessoa está doente, aí precisava pedir um afastamento, né? Quantas vezes você tinha que ir lá no departamento médico, e você fazia o exame, aí quando você levava lá para conseguir o BIM, né? Aí, às vezes, dependendo, você ia para o lugar e ficava dependendo da boa vontade daquela pessoa que ia te atender. Se aquela pessoa não tivesse boa vontade, você não conseguia, né? Aí você tinha que voltar. E outro dia eu vi até isso no Facebook, com esse negócio do pessoal que faz. Pessoal que vai ao INSS para pedir um afastamento, uma licença, esqueci o nome do negócio, né? Você recebe o médico, te dá o papel, aí você vai lá no INSS para conseguir a sua licença. Tem o nome que dá nessa entrevista. Aí um simples funcionário diz assim: não, não, você não conseguiu. Eu vi um médico indo até lá. Chegou lá com o documento da paciente dele, que a gente tinha feito um laudo para a paciente dele, dizendo que a paciente estava com um monte de problema. Aí a paciente foi lá para conseguir a lição. E o funcionário, não foi nem o médico, colocou que ela não estava apta para fazer aquela licença. O médico dela foi lá, chegou lá, procurou. Quem é fulano de tal? Aí a funcionária apareceu. Aí ele perguntou para ela assim: a senhora é médica? Ela não. Então, se eu sou médico, eu dou esse laudo aqui para que essa senhora viesse aqui e conseguisse o afastamento do trabalho. E a senhora, sem ser médica, negou. Baseado em que a senhora negou? Olha que eu sou médico. A senhora não sabe se a minha função, se essa senhora precisa ou não, quem sabe sou eu. Como é que a senhora pode negar o meu laudo se a senhora é uma simples funcionária? Se a senhora só tem o segundo grau, nem médica a senhora é. Então, para a gente ver o nível da coisa, entendeu? É esse tipo de coisa. E que quantas pessoas estão aí na fila do INSS esperando uma licença que não sai, que é postergada, 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 que você vai lá, às vezes a pessoa não pode nem andar, mas o médico diz que você está, o sujeito está apto para trabalhar, não olha para a sua cara. Então é isso que o Emmanuel está falando.
das pessoas transformarem essas convenções em uma coisa férrea, em uma brincadeira. E isso atrapalha a vida das pessoas, sabe? Essa coisa não tem que ser nesse horário, tem que ser desse jeito, e não abre uma exceção, não faz uma flexibilização. É sobre isso que ele fala. É a questão do sábado entre os judeus. No sábado, eles não faziam nada, absolutamente nada. Aí é quando Jesus fala, ele diz: escuta, se você comprasse um animal, um cavalo, um boi, né, que tivesse custado muito caro, e ele caísse num buraco no dia de sábado, você ia deixar ele morrer? Não. Mas você não ia dizer que essa convenção está errada. Você ia às escondidas, à noite, tentar tirar o seu bicho do buraco. Mas depois, você ia dizer: não, a lei tem que ser respeitada. Mas você ia tentar salvar seu animal escondido. Aí ele chama isso de hipocrisia, entendeu? Então ele diz: o homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Como as leis que tem aí, o homem não foram feitas para essas leis. Essas leis é que foram feitas para ajudar o homem e não tornar a vida dele um inferno. E é isso que muitas vezes a gente vê. Aí ele continua aqui: os chamados doutores da lei se encarregavam de zelar pelas tradições judaicas. E eram eles que muitas vezes violavam essas leis. Mas tudo, ó, às escondidas. Kardec, na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala deles, os escribas e fariseus, como homens extremamente cultos, porém cheios de uma severidade de princípios inimigo dos inovadores. Então, eram homens, normalmente esses homens, né, são inimigos dos inovadores. Se você chegar querendo aplicar o livro, gente, vamos fazer isso aqui para facilitar a vida de todo mundo, eles, não, não podemos. Temos que seguir as regras. Entendeu? Então, aquela coisa. Serviço de gente, isso é absurdo. Essa regra só atrapalha, só atrasa o trabalho. Vamos mexer nisso. Não. Temos que seguir essas regras. Aí ele vai aqui. Quem é mais inovador que Jesus? Naquele tempo, claro, a figura do mestre os incomodava muito. Infelizmente, se mais do culto exterior que de sentimentos verdadeiramente piedosos. Olha só, naquela época, o homem não podia conversar com uma mulher sem que o marido estivesse presente. Nenhum homem podia andar e parar e conversar com a mulher. Era conta, porque as mulheres naquela época não tinham direito nenhum. Hoje, ainda nesses países, a mulher também não tem direito nenhum. E Jesus, o que ele fazia? Com quantas mulheres Jesus parava e conversava? Aquela cena de Maria e Marta, que Jesus vai visitar a casa de Lázaro. Marta e Maria, Marta está varrendo a casa, e Maria senta no chão e vai conversar com Jesus. Jesus conversando com a samaritana, ainda mais uma mulher de outro povo, que ninguém conversava com o samaritano. Judeu não conversava com o samaritano. Jesus quebra essa regra, vai conversar com a mulher de um país, de um povo, e ainda sozinho conversa com a mulher na beira do poço. Os discípulos dele não estavam presentes, os parentes dela não estavam presentes. Então, ele quebra duas regras. Uma, conversa com a samaritana, que o judeu não podia travar nenhum diálogo com o samaritano. E segundo, fica conversando com a mulher sozinha na beira do poço. São regras que, para aquele povo, eram absurdas. Faz curas, e não foi só uma. Atende pessoas no sábado. Então, ele vem quebrando regras, vem quebrando paradigmas. E isso escandalizava
o povo daquela época, a maioria hipócritas, né? E eles viam Jesus como inimigo, como uma ameaça. E isso aconteciam ali na sinagoga, na condição de verdadeiros fiscais. Porque quando eles viram que Jesus, que já estava com fama de um homem que quebrava as regras, ia parar ali na sinagoga, o que é que esses escribas e fariseus fizeram? Foram para lá para vigiar, para ver o que Jesus ia fazer e tramar contra ele, né? Porque Jesus, eu estou na página 47, primeiro parágrafo da 47, que Jesus tinha o hábito de curar pessoas, justamente no sábado. Então, eles iam lá para vigiá-lo, como já mencionamos aqui, que para a tradição da época era uma violação do ritual. Seus adversários viam nisso uma ótima oportunidade para acusá-lo de quebrar a lei e, assim, fazê-lo cair em descrédito perante o povo. Porque a ideia deles qual era? Vendo Jesus quebrar aquela lei, eles diriam: está vendo? Ele não respeita a lei, as leis de Israel. Então vocês não podem seguir esse homem. Agora, imagina se Jesus, vindo uma pessoa doente, uma pessoa ferida caindo da rua, ele não ia ajudar uma pessoa sofrendo porque era sábado? Ele ia deixar a pessoa ali morrendo, você não podia ajudar? Então era muita crueldade, né? Não é sábado, vai ficar aí. Amanhã, quem sabe, se ele sobreviveu, eu venho aqui e ajudo. Claro que Jesus não ia fazer aquilo. Não ia fazer aquilo. Mas eles usavam isso para tentar desacreditar Jesus diante do povo, dizendo que Jesus não obedecia às leis. A lista de coisas que era proibido fazer no sábado era imensa. Uma ou duas coisas. Tudo que remetesse a trabalho, tudo que lembrasse trabalho era ilícito, era proibido. E em termos também. Havia até uma escola extremamente rigorosa que proibia, inclusive, consolar o doente. Então, havia um grupo, né, religioso, dentro da religião judaica, que dizia que era proibido até consolar o doente. Então, se uma mãe, um pai, um filho perdesse um ente querido que morresse no sábado, era proibido até você se aproximar daquela pessoa que estava triste, chorosa, pela morte do parente querido, e dizer assim: meus pêsames. Veja o absurdo. Era proibido até isso, né? Um amigo, diz o autor do livro, o Joaquim Bueno Neto, viajou para Israel há alguns anos. É isso no período moderno, né? E nos contou que em um prédio onde entrou, os elevadores eram programados para parar em todos os andares no sábado, porque acionar o botão do elevador era considerado um tipo de trabalho. Então, quando você entrava naquele elevador no sábado, quando a porta fechava, o elevador subia sozinho, parando em todos os lugares. Porque se você entrasse no elevador e quisesse ir no 10º andar, você não podia apertar o botão do 10º andar. Que o movimento de apertar o botão era considerado trabalho. Então você tinha que parar. O elevador tinha que parar no primeiro andar, no segundo, no terceiro, no quarto. Você tinha que ficar ali esperando. Porque é assim que a gente faz, né? Se eu entro no elevador, quero ir no quinto andar, eu aperto o botão do 5. Se eu vou para o oitavo, eu aperto o botão do oitavo. Aí o elevador passa direto pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, só para no quinto. Ali não. Naquele prédio, não. O elevador parava em todos os andares. Porque a pessoa que entrava não podia apertar o andar. Porque se você apertasse o botão, era considerado trabalho. Isso no sábado. Veja o cúmulo do absurdo. Veja o cúmulo do absurdo. A que ponto chega esse tipo
de convenção. Imagine se você estivesse passando mal e você quisesse chegar mais rápido lá. Tinha que. Ó, já pensou se você pega um prédio de 30 andares? Você teria que parar nos 30 andares, porque apertar o botão era considerado trabalho do dia de sábado. E essas coisas são verdade, gente, porque eu já li um livro judaico, a lista de coisas que é considerado trabalho. São coisas das mais absurdas possíveis. Se você deixar cair uma coisa no chão, você não pode abaixar para pegar. Porque abaixar para pegar aquilo é considerado trabalho. São as coisas mais absurdas do mundo, que ainda existe para alguns grupos judeus em Israel. Porque há vários grupos judeus, né? Então, aqueles mais radicais, hoje, em 2026, ainda seguem essas práticas. Eu vou ver se eu consigo de novo essa lista para dar para vocês, dá vontade até de rir. Dá vontade até de rir do absurdo que é. Aí ele falou aqui, né? Não falamos isso em tom de crítica, mas apenas para destacar quão zelosos são os judeus com respeito a esse dia da semana. Nos tempos de Jesus, isso devia ser ainda mais crítico. Mais crítico. Né? É só a gente lembrar uma coisa. Dentro da Igreja Católica, na época, e quando eu era criança, o que que a gente fazia? Como é que era a situação na Sexta-feira da Paixão? Eu me lembro, era proibido ligar rádio, lembra? Podia ligar rádio. A gente dentro de casa tinha que falar baixo, não podia dar gargalhada. As crianças não podiam ficar correndo, brincando, tinham que cobrir todos os santos com pano roxo. Eu, indiretamente, passei por isso. O meu pai marcou meu batismo quando eu nasci, eu estava com poucos meses, quando resolveram me batizar. Só que minha mãe não prestou atenção que o meu batizado estava marcado com a Sexta-feira da Paixão. Na época, eu morava em Cavalcante. Aí, naquela época, batismo não é como hoje, né? Então, saí de casa, meu pai, minha mãe e meus padrinhos. E me levaram para a igreja. Quando chegaram na igreja, a igreja estava fechada. Aí meu pai foi lá da sacristia e padre, não, não podemos. Não podemos batizar ninguém na Sexta-feira da Paixão. O meu pai, mas marcou, né, marcaram hoje, não sei o que lá, os padrinhos estão aqui. Não pode. Meu pai, não, eles peregrinaram por umas 4, 5 igrejas. Só conseguiram me batizar porque meu pai, em Cascadura, pegou um ônibus, foi para São João de Meriti. Lá em São João do Meriti tinha a igreja de São João Batista, que é São João, né, de Meriti. E eu fui batizada da igreja de São João do Meriti, aí que eu morava aqui no Rio de Janeiro. São João do Meriti é outro município. É outro município. E o padre, eles chegaram lá do padre, o padre falou, eu batizo. Aí ele falou, isso é besteira. Ele tirou os pelos roxos lá de cima do centro e fez o meu batismo. Porque nenhuma igreja queria batizar, porque era Sexta-feira da Paixão e era proibido, dentro do ritual da igreja, fazer nada na Sexta-feira da Paixão. Entendeu? Então, antigamente era assim. Não se ligava a rádio, não se tocava música. São as convenções. Entendeu? Agora, no sábado, era sábado de aleluia, podia fazer de tudo. Podia fazer de tudo, né? Então, ele vai dizer daqui. Os evangelistas divergem quanto ao que teria ocorrido naquele momento. Mateus diz que os escribas e fariseus questionaram o mestre se era lícito curar no sábado. Ele teria respondido com uma questão desafiadora. Qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, se ela cair no buraco no sábado, não a salvará? Imagine que você, aí pensando hoje, imagine você, um judeu que segue essas convenções. Aí você tem um pet. Pet quer dizer, pode ser um cachorrinho ou um gatinho, a quem toda a sua família estima.
O pobrezinho atravessa a rua e é atropelado. Quem consentiria em deixá-lo sem socorro um dia inteiro para não quebrar uma tradição religiosa? Imagine você sendo um judeu desse radical, né? Será que você vai seguir a regra? Você vai deixar o seu gatinho, o seu cachorrinho gritando de dor? Eu digo assim, se você é um daqueles radicais, sábado nada pode fazer. Ou você, escondido de todo mundo, vai correndo levar, vai desobedecer a regra. Escondido, é claro, né? Escondido. Parece inconcebível, quase cruel. Nisso consistia o esforço do mestre. Olha, aí a gente diz assim, mas a gente não está falando de Jesus, médico das almas, Jesus curando a gente? É uma cura, olha só. O esforço do mestre, o trabalho de Jesus, não era para curar corpos. Ele curava os corpos, sim, mas esse não era o objetivo principal do médico Jesus. O objetivo principal dele era o quê? Curar aqueles corações endurecidos. Entendeu? Mostrar que tudo bem, você pode até seguir a lei, mas não vamos ao máximo do exagero, de deixar uma pessoa morrer, gritar 24 horas de dor, porque você, no sábado, não pode dar uma Novalgina nela, porque pegar a embalagem da Novalgina, pingar as gotinhas no copo e botar água, constitui um trabalho, é um movimento. Então, deixa ela gritar 24 horas. Era isso. Se cair um negócio do chão, não pode pegar, porque movimento é trabalho. Veja, não é um trabalho você pegar a água e botar no corpo, é um tipo de trabalho. Não pode, não podia. Você ia deixar? Claro que não. O que você ia fazer? Ia olhar para o lado, não tem ninguém vendo? Então vamos fazer. Ô, Carmen, então quer dizer que você tinha que ficar o dia inteiro na inércia? Exatamente. O dia inteiro na inércia. Fazer o mínimo do mínimo, tanto que eles preparavam a comida toda do dia anterior. Uma comida muito frugal, era mais ou menos assim. Aí Jesus vai, ele diz: e se acontecer uma coisa dessa grave? Um animal, cerca de um buraco, um filho vê que abre uma perna. Você vai deixar ele gritar 24 horas? Porque é proibido fazer qualquer movimento do sábado? Então, eram pessoas que tinham corações endurecidos. Curar de uma ressecada é mais fácil. Difícil mesmo é curar aqueles indivíduos de sentimentos frios e calculistas. Então, curar uma ressecada para Jesus é muito mais fácil do que mexer no coração daquelas pessoas, do que fazer aquelas pessoas despertarem, entendeu? Então, para Jesus, curar corpos era muito mais fácil do que fazer um sujeito daquele mudar de ideia. Porque o cara, sabe, é assim que ele não muda. Eu não mudo de ideia, que a lei diz assim. E aí? Então, é muito mais difícil conseguir fazer uma pessoa despertar para a verdade. A gente vê até hoje isso em algumas religiões, não é? A tal daquela religião que é proibido fazer transfusão de sangue. Quantos pais deixaram seus filhos morrer? Até que veio uma lei, e mesmo assim os médicos até não gostam de fazer muito cumprir essa lei, porque eles podem ser processados. Mas a lei dá um suporte para o médico. Mas o médico, às vezes, tem tanta dor de cabeça.
Porque se a criança precisar de uma transfusão de sangue, eles dizem não, o médico não podia fazer, antes dessa lei. Se o médico fizesse, podia até perder o direito a exercer a medicina. Tinha que deixar morrer. Depois mudou-se um pouco, de forma que você podia aplicar alguma coisa semelhante ao sangue na criança, da pessoa. Né? Um processo lá que era feito, você poderia injetar aquilo, fazia com sangue, só que não tinha a mesma força do sangue. Às vezes resolvia, outras vezes não. E a pessoa morria. Agora a lei é o seguinte: entrou lá no hospital, mesmo os pais não querendo, o médico pode fazer a transfusão. Só que muitas vezes, eu já vi isso, uma família que os médicos fizeram. E depois, sabe o que a família falou? É, ele salvou a vida do meu filho. Mas eu, testemunho de Jeová, né? Eu não mais tenho o mesmo amor pelo meu filho mais. Os pais disseram isso. Que depois da transfusão, o filho já não é mais para eles o mesmo filho. Porque eles fazem isso, essa tal negação, transfusão, porque eles dizem que se você recebe ser de outra pessoa, você perde a tua pureza. Entendeu? É questão de pureza. Você está recebendo sangue de outra pessoa. Você deixa de ser puro. Eu tive um aluno, olha só a situação. Uma família testemunha de Jeová, a criança como minha aluna. Era época de festa junina. Dentro da escola, a criança ensaiava, mas os pais não sabiam. Era ele e o irmãozinho dele. Em cada turma, toda turma do colega. Eles adoravam dançar. Então a gente deixava ensaiar. Ele ensaiava, né, dançava, mas ele dizia: tia, infelizmente, no dia da festa eu não vou poder vir, porque meu pai e minha mãe, na minha religião, a gente não pode dançar música pagã, que era. Né? Eu disse: tudo bem, meu filho, mas ele ensaiava. A Yoda, na sexta-feira, a mãe veio falar comigo. Ah, professora, eh, eu vou levá-los, eu digo, é. Aí eu buscar, eu falei assim, que pena, né? Que amanhã tem a festinha. Eu falei assim, eles gostariam tanto de dançar, eles ficavam vendo, né? Não disse que eles ensaiavam, vendo as crianças dançar, eles queriam tanto dançar, mas a nossa religião não permite. Vocês sabem disso? Minha religião. Falei, que pena, né? Eu, de alguma maneira, quando eu falei com ela, eu deixei alguma coisa nela. O que ela fez? Ela saiu da escola, foi na igreja dela. Foi falar com o pastor dela. Aí contou para ela, para ele, que ia ter a festinha de São João, que os meninos viam as crianças ensaiar, queriam o pastor. Acho que o pastor teve alguma iluminação. O pastor falou assim para ela: não, a senhora está errada. Não é uma festa escolar. Ela disse: é um projeto pedagógico. Eles podem participar sim. É projeto, não é festa de rua, não é festa de clube. É a festa junina que faz parte do projeto pedagógico da escola. É um trabalho escolar. Eles podem participar sim. A senhora pode levá-los com a roupa da caipira, tudo direitinho, porque é trabalho de escola. Eles devem participar. No sábado, quem chega? O pai e a mãe, e na fotográfica pendurada no pescoço, aquela que tinha máquina fotográfica. Quer dizer, você vê que os pais queriam. Tanto que o pai levou a máquina naquela época, a gente levava a máquina fotográfica para fotografar as crianças dançando, né? Os meninos com roupinha de caipira, chapéu de palha, pintado do rosto, alegres. Aí a mãe, pena que eles vão dançar. Eu digo, não, eles vão dançar assim. Na hora da dança, o pai tirando um monte de foto. E eu fiquei pensando, quantas famílias, às vezes, querem fazer as coisas? Aquele casal, eu queria que o pai me levou. E o pai, que era o mais radical. O pai todo alegre, a mãe toda alegre, rindo, e uma fotográfica pendurada no pescoço. E foi na festa, um garbezinha, um docinho, salgadinho, churrasco, refrigerante.
ficaram na festa da hora de embé, as crianças, branda, que foram para pescaria, aquela coisa, todos felizes, porque aquele pastor foi iluminado. Então, eu vi o quê? A família queria que os filhos participassem, mas a igreja, a religião dizia não. E eles seguiam aquela regra. Eu acho que foi Deus que iluminou, sabe? Porque aquelas crianças iam ficar tão frustradas, certo? Então, a gente vê, é a tal da convenção. É a tal da convenção, né? Essa coisa, a pessoa às vezes quer até fazer uma coisa, mas tem aquela regra que diz: não, é proibido. Se você fizer, vai ser culpado, vai ser castigado. E a pessoa não faz. Então a pessoa violenta a si mesma. E acaba caindo o quê? Numa frustração. Porque tem a tal da regra. Por isso que Jesus fala, né? Não, é muito mais difícil você mexer na cabeça daquela pessoa do que você curar uma pessoa. Talvez se eu dissesse para ela assim, não, que pena, fala, traz ele, eu não conseguisse. Eu falei para ela, tudo bem, né? Vai ter a festinha. Mas de alguma coisa eu falei que ela sentiu alguma coisa e ela foi procurar o pastor, que deu, que deve ter sido iluminado também, e deu essa resposta, né? Então ele diz aqui, Lucas e Marcos concordam que foi o Cristo quem, lendo-lhes o pensamento, questionou se era lícito curar no sábado, onde o silêncio deles disse ao enfermo. Porque os próprios discípulos também seguiam essas regras. E quando viram Jesus curando, os discípulos iam perguntar para ele: Senhor, é lícito curar no sábado? Então, mas eles, né? Eles, antes deles falarem, Jesus já tinha lido o pensamento deles. Jesus vira-se para o doente e diz: levanta, fica em pé no meio, estende a tua mão. Tudo isso era passar trabalho. Assim que o enfermo estendeu, ficou tão saudável quanto a outra. Imaginemos sua reação, a reação de felicidade do enfermo. Olhos arregalados, atônito, olha por tanto tempo ressecada, agora com sangue circulando novamente, veias dilatadas, forte, capaz de empunhar qualquer ferramenta, porque antes ele era marginalizado, de realizar qualquer trabalho. Tudo seria diferente a partir de agora. Deve ter pensado que homem era aquele, que poderes divinos ele reunia para beneficiá-lo tanto assim. Gente, eu pergunto, a alegria desse homem, né? Não valia a pena, não valia a pena quebrar essa regra? Ajudar esse homem a voltar a se integrar à sociedade? Claro que valia a pena. E é isso que Jesus visava, e não a regra. Se ele tinha oportunidade de ajudar aquele homem a ser reintegrado à sociedade, a ter uma autoestima, ele ia esperar? Não, o momento era aquele. E ele fez, né? Caibach Schuttel, no capítulo 59 do Espírito do Cristianismo, anota que teria sido um possível diálogo do mestre com o moço após o episódio da cura. Então, eu vou compartilhar aqui também esse texto do Caibá para a gente encerrar o nosso texto. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu pegar isso aqui que eu já tinha aberto. Espera aí. Deixa eu fechar esse. É, porque tem muitos aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Só responde aí. Sim, Estamos. Espírito do Cristianismo de Caibach Schuttel, capítulo 59, o ano de uma seca. Primeiramente, verificamos que, não havendo efeito sem causa, né? Não havendo efeito sem causa, aquela mão mirrada, aquela mão seca, né? Atrofiada, vamos dizer assim, essa mão mirrada é uma mão atrofiada. Forçosamente deveria ser a consequência de algum ato bem pouco digno de uma causa nobre.
que ninguém vai nascer com um braço, um membro atrofiado, né? Se não tiver uma razão de ser. Não fora certamente pelos benefícios saídos daquela mão, que ela se tornara seca, quer dizer, atrofiada. Aquele homem, numa vida passada, no momento anterior, numa outra encarnação, deve ter sido alguém que usou muito mal aquela mão, não é? E agora, se tu tem acreditado? Se teus olhos não servem para nada, é melhor que nasça sem ele, né? Não fora com certeza pelos pães que ofereceram aos famintos, que ele nasceu com a mão atrofiada, pelos vestidos que deram aos maltrapilhos, pelos copos de água com que mataram a sede das criaturas do Senhor. Fora pelo mal que fizeram e pelo bem que deixaram de fazer. Porque a peça de uma máquina qualquer, trabalhando mal, ou não trabalhando, e tornando-se, portanto, defeituosa, é retirada da máquina, enferruja, porque fica inativa, e mirra, tornando-se com qualquer pancada. É aquela coisa, né? Se algo não te serve, ou se você usa para a prática do mal, é melhor que nasça sem ela. Assim acontece com os nossos membros. E de quem é a culpa? Sempre do maquinista que com ela trabalha, no caso da peça gasta da máquina. E no caso da mão mirrada, também do condutor da máquina, do condutor do corpo, que é o espírito. E por que sofrera unicamente a mão, permanecendo todo o restante do corpo em mau estado? Porque o mal fora feito com aquele órgão. E a reparação do mal, depois da expiação, também deveria ser feita com o mesmo órgão. A alma, primeiramente, expia a falta, depois a repara. O homem, primeiramente, tivera seca a sua mão, para depois, de curado por Jesus, ir com a mão então sã, reparar o mal causado com a mesma mão. Disse Jesus ao homem: estende a tua mão. E a mão foi restabelecida. Não sabemos o que Jesus teria dito depois ao homem, mas com certeza aconselhou-o: doravante, estende sempre a tua mão, mas estende-a para o bem, pois já estendeste muito para o mal. E se estendendo-a para o mal, este o efeito desse ato, se estenderes para o bem, o efeito ainda será mais pronto, mas ao inverso do resultado que obtiveste, porque quem planta boa semente, bons frutos colhe, e quem semeia ventos, há de colher tempestades. Então, né, a gente vê Jesus ali, né, curando aquele homem, quebrando uma convenção, uma convenção, de certa forma, cruel. Não quer dizer que todas as convenções sejam cruéis, mas essa era cruel. Mas, ao mesmo tempo, deixando a lição de que, se aquele homem tinha a mão mirrada, quer dizer, uma mão atrofiada, não era por um castigo, não era uma coisa qualquer. Aquele homem, numa vida passada, ou, né, como a gente sabe, somos reencarnacionistas, havia utilizado mal aquela mão. E naquela reencarnação, aquela mão veio atrofiada. E ele sofreu muito, porque ele não era um homem jovem, né? Não era um homem jovem. Então, quanto de preconceito esse homem deve ter sofrido. É lembrar a história da mulher hemorroíça. Lembra que ela foram 12 anos de sofrimento dela, aquela hemorragia. Por que será que aquela mulher tinha aquela hemorragia durante 12 anos? Ela já tinha feito todos os tratamentos. Ela não era uma mulher totalmente pobre.
Ela era uma mulher que tinha bens, e durante 12 anos ela gastou quase todos os bens dela procurando médicos para curar a sua hemorragia. Era uma hemorragia do útero. A gente já vai imaginando, né, os problemas. E quantas vezes a doutrina fala sobre isso, né? Pessoas que usaram mal a sua mente, muitas vezes reencarna com uma deficiência, né, mental, deficiência física. Eu já não me lembro, contei um caso aqui para vocês, que é até um caso contado pelo doutor Paulo César Frutuoso, que ele faz atendimentos lá no Frei Luís, e ele diz que um dia estava lá fazendo atendimento, e eles trabalham com um médico espiritual, né? Não me lembro o nome do médico, se é doutor Herman, não me lembro. E, de repente, chega uma mãe, uma menina de 17 anos, totalmente, a menina toda deformada. Os braços aqui, a perna para lá, sabe? Ele disse que quando olhou, sabe, as perninhas dela, finas, aquelas pernas finas, atrofiadas, mas levantada, ela era, sabe, toda. Não tinha um membro dela que tivesse uma posição normal. Além de tudo, ela tinha uma deficiência mental. E quando ele olha aquilo, né, ele fica até chocado o tipo de atrofia que aquela criança tinha, né? Era a perna, uma perna aqui, o braço. E aí ele fica assim, meio chocado. E ela sempre trazida para o atendimento, para receber o tratamento espiritual. Mas ele nunca tinha visto, naquele dia ele viu. Na hora que ele fica chocado, ele fala com a mãe, fala com ela, né? E entra na sala aonde o espírito se materializava para fazer a cirurgia espiritual. E aí o espírito vira-se para o doutor Paulo César Frutuoso e disse assim: Você conheceu a nossa companheira fulana de tal? Aí ele disse assim: Não conhecia aquela menina. É. Você sabe quem ela é? Uma das nossas companheiras da Inquisição. Ela era nossa, queremos dizer, nossa parceira quando nós éramos inquisidores. E aí o doutor Paulo Fritoso ficou assim, ele entendeu que ele e o espírito que estava ali lá na Inquisição tinham sido daqueles padres carcereiros, e que ela, esse espírito também. E ele falou, sabe qual era a especialidade dela, quando era o frade, que fazia aquela tortura? Era colocar as pessoas naquela cama que vai esticando e quebrar todos os ossos. E aquilo ia girando, né, e a pessoa ia esticando e quebrava, era chamada cama, no sentido que esticava a pessoa e desmembrava, né, os braços, os ombros, as pernas, e a pessoa ficava toda, os membros soltos da clavícula, as pernas soltas da bacia, e depois, e quebrava as costelas. Quando a pessoa estava toda quebrada, pegava uma pessoa e jogava no calabouço. Do jeito que jogavam, a pessoa ficava assim. E ali, algumas duravam 15 dias, um mês ali. E aqueles ossos calcificavam daquele jeito. E a pessoa sentia dores horrendas. Outras morriam em poucos dias, outras não viviam muito tempo. Já pensou uma pessoa ficar 30 dias toda quebrada, gritando de dor no calabouço? E aqueles ossos, sabe como que é osso, né? Vai calcificando, do jeito que está. E a pessoa ficava toda torta, calcificada, gritando de dor até que morresse. Era o que ela fazia. Nessa encarnação, ela nasceu com essa questão. Eu vou ver se eu tiro isso do livro, ou eu acho que é um vídeo, um vídeo do Dr. Paulo Freire. Eu vou ver se eu salvo ele contando. E agora, depois, eu não sei se essa foi a primeira encarnação dela depois da Inquisição, ou se teve outras, ela encarnou assim. Aí, quem não é espírita não vai entender. Essa é a lição da mão ressecada, que o Caibar Chita trouxe para a gente. Aquela mão ressecada tinha uma razão de ser ressecada, entendeu?
Essa menina está passando o quê? Pelo processo de expiação. Quem sabe da próxima encarnação ela não será uma ortopedista especialista em tratar pessoas com graves síndromes de reumatismo, problemas graves de coluna e essas doenças de ossos. Será o momento que dá reparação. Porque é possível que essa jovem já tenha tido depois, lá, porque essa Inquisição 1600 e qualquer coisa, 1700 e qualquer coisa. É possível que entre 1700, que era o período da Inquisição, até 2000, ela tenha tido outras reencarnações, umas duas ou mais três, aonde ela padeceu esse tipo de coisa. Vamos dizer que ela tenha sido, estou supondo, três reencarnações, onde ela expiou os crimes, né? Onde ela expiou os crimes. Vamos imaginar, acreditar, pensar que talvez essa seja a última reencarnação de expiação. Ela tenha tido três ou quatro reencarnações desse tipo para expiar. E que na próxima, agora seja a hora de quê? Reparar. Foi o que Jesus, o que Caibá falou ali. Né? O Jesus falou para o homem da mão mirrada. Agora, estende a tua mão está curada. Essa mão que apedrejou, então, agora ela tem o quê? Que oferecer alguma coisa. Então, pode ser que esse espírito dessa menina, que já tenha tido, sei lá, três ou quatro reencarnações de expiação de sofrimento, na próxima ela reencarne e seja uma ortopedista e vai se aperfeiçoar no tratamento de pessoas com graves problemas de osteoporose e reumatismo, que sofrem muito com grandes dores nos ossos, ou um câncer ósseo. E ela, como uma médica, vai dedicar para curar as dores dessas pessoas. Que poderão essas pessoas que ela vai tratar e curar ter sido, quem sabe, lá no passado, uma de suas vítimas. Entendeu? Ninguém foge à expiação e à reparação. Ninguém foge. Mas isso só a doutrina espírita dá para a gente. Outras pessoas vão dizer o quê? Ah, meu Deus, eu não consigo entender essas leis de Deus. Mas a doutrina mostra para a gente. Com certeza, essa irmãzinha não está passando aquilo, né, de graça. É a mão sem ressecada. É a mão ressecada. Então, Jesus é esse médico. Quando ela estiver apta a receber a cura, Jesus vai dizer para ela: estende a tua mão. Vai dizer para ela: levanta e anda, porque ela já vai vai ter expulgido do seu perispírito toda essa energia deletéria que ela traiu para si, que é a lei de ação e reação. A causa já terá sido tratada. Qual é a causa? O desequilíbrio do espírito. Né? E é isso que ele fala. A cura da mão ressecada. Muitos de nós ainda temos mãos ressecadas a resolver. Né? E a gente está resolvendo, a gente está resolvendo. Mas a gente está entendendo, porque ainda temos algumas mãos ressecadas, que se traduzem em vários tipos de coisa, né? É uma dor aqui, uma pressão alta da diabetes, é isso, é aquilo. É a nossa mão ressecada que nós estamos tratando nessa reencarnação, para que amanhã a gente tenha se libertado disso. Alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Então, esse é o médico, né, que vai tratar da gente. Gente, semana que vem, a gente vai começar o último parágrafo da página 49. Não é o primeiro capítulo desse livro. Bota aí, 3 de setembro, 3 de 9. Gente, estudando assim, a gente entende que a gente não tem do que reclamar. Né?
pode não ter. Reclamar de quem para quem? Reclamar de quem para quem? Não tem de que reclamar. Mas, graças a Deus, a gente já está tratando da nossa mão nessa. A gente já está tratando. E a doutrina vai nos. E vamos tratar sem reclamação, que a doutrina vai nos mostrar por que nós temos uma mão ressecada. Essa mão, como eu digo, é representada por vários tipos de problemas que nós apresentamos. Tá? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que possamos seguir em frente a nossa caminhada, podendo compreender melhor o que nos ensina o nosso mestre querido, o médico das almas. Tá? Eu vou parar aqui a gravação.